Tá claro, gente? Eu falei muito, né? Falei pra caramba. Mas vamos lá. Vou deixar vocês perguntarem agora. Maravilha, eu vou começar aqui com uma pergunta que está do irmão Fábio. Ele pergunta assim: esse preenchimento de Cristo e essa transformação do ego, de que maneira isso vai impactar na vida, no ministério, né? De que maneira isso vai impactar as nossas relações igreja, família e no dia a dia? Primeiro entender que isso não é só, né, quando a gente fala de uma relação com Jesus, não é uma disposição psicológica para isso. Então, aí a gente precisa ter uma antropologia forte, né? Você precisa entender quem você é, a sua condição diante de Deus e tudo o que significa, né, o trabalho de Deus em resgatar você, né? Por isso que eu dei aquele exemplo lá do homem aposentado, por exemplo, né? Esse exemplo é interessante porque quando você se depara com a finitude da vida, isso tem uma aplicação até para fora da igreja, uma aplicação muito pessoal, né? Você vai perceber o vazio. Você vai perceber o vazio. Ele vai se tornar presente. É que eu falei, o vazio ele é tão forte que ele se torna concreto. Qual é a resposta de Jesus para nós, né, como cristão? É você depositar em Cristo a esperança de que a sua vida não acabou. Eu acho que esse é o reflexo, viu, meu irmão? Quem está perguntando aí, esqueci o nome. O resultado imediato de pessoas que entendem essa condição é que isso vai melhorar a sua relação com Deus e com as pessoas, e, consequentemente, com a igreja. Porque pensa, né? Se a gente. Vamos pensar um cenário ideal. Se as pessoas servem a Cristo nessa consciência, você não vai ter pessoas que acham que mandam na igreja. Não é um problema? Por que tem gente que acha que sabe mais do que o outro irmão? Porque ele é vazio. Por que tem gente que acha que manda na igreja porque ele tem a chave da igreja ou porque ele me perdoe se eu se eu estou falando para alguém, mas ainda bem que eu estou alguns quilômetros de distância, mas é isso. Ninguém pode ser mais importante porque é fundador da igreja, não. Que papo é esse? O fato dele ser fundador da igreja tem que dizer para ele que Deus deu para ele a graça. Olha a humildade. Deus deu para ele a graça de ser usado nessa plantação para que o reino floresça. Esse é o fruto imediato do orgulho. Porque senão, dentro da igreja, as relações elas ficam baseadas em performance, em descobrir como que funcionam as relações de poder. É o que o Keller está falando aqui, ó. O que o orgulhoso faz mais, o tempo inteiro está fazendo? Ele nunca se satisfaz com o que ele tem, então ele precisa de mais, mais, mais. É o irmão ativista, que quer fazer tudo na igreja, e aí ele tira, inclusive, a oportunidade de outros irmãos servirem. Por que não tem músico na igreja? Porque tem um cara lá que toca baixo, bateria, teclado e violão ao mesmo tempo. Ué, como é que uma comunidade dessa floresce? O cara é uma árvore de Natal, o cara não deixa ninguém trabalhar, ele não tem a dimensão dele mesmo. É isso, esse é o problema. Não, pastor, mas eu tenho muitos dons. Eu falei, tá te faltando a humildade para você entender que o seu dom é para serviço, não é para ser visto. É muito diferente. Esse é o resultado imediato que eu podia dizer. Né? É isso que significa. Porque se você tem a humildade de Jesus, você tem que agir como Jesus. Você tem que fazer essa pergunta: será que eu estou certo em querer fazer tudo na igreja o tempo inteiro para aparecer? Não, pastor, é porque eu sou piedoso. Não, você não é piedoso, você é orgulhoso. Você, na verdade, está querendo suprir as suas carências. Na verdade, você está querendo sair de casa porque você não suporta a sua casa. Você está usando a igreja como subterfúgio para você fugir das suas responsabilidades. Por isso que eu falei lá no começo, né? Todo orgulhoso é mentiroso e foge das responsabilidades dele. A gente tem que aprender isso com Adão. Você não pode ir para a igreja para fugir, né? Olha a negação que eu falei. Essa é a negação ontológica. Você não pode fugir dos problemas da sua casa e fingir que vai resolver isso servindo na igreja o dia inteiro.
Jesus não se agrada disso, não, hein? Isso é orgulho. É isso que o orgulho está fazendo com você. Você se esconde, ó, é isso. O orgulho está escondendo você atrás da performance, da piedade. Piedade sem amor, inclusive Paulo fala isso, né? A piedade se tornou motivo de ganhar dinheiro entre os irmãos daquela igreja lá, né? Porque eu sou tão piedoso, né? É o cara que abre uma ONG para colocar foto de menino catarrento para ganhar dinheiro de gringo. Cansei de ver isso da vida. Tem piedade nenhuma, é tudo falso, é tudo orgulho. É isso. Tem uma pergunta do Caleb que está que é sobre o salto de fé que o pastor quis dizer aí. Ok. Talvez não dê para a gente desenvolver isso muito, porque muita gente acha que o salto de fé é uma negação da razão. Não é isso. O salto de fé não é a negação da razão. O que é o salto de fé? É aquele momento, né? Aqui eu vou resgatar um conceito importante. Nós, cristãos, temos que aprender também que soberania e responsabilidade humana precisam conviver, tá bem? Vamos partir desse princípio. Então, o que é o salto de fé quando você lê lá o livro do Kierkegaard? Gente, o Kierkegaard está fazendo o percurso até o Moriá mostrando a angústia, tanto do Abraão quanto do filho. O filho perguntando, ele faz isso de um jeito poético, é muito bonito, eu recomendo vocês lerem. O livro chama Temor e Tremor. Quando ele vai contando aquilo, ele vai mostrando a angústia que está no coração do Abraão. Ou seja, na razão, racionalmente, o Abraão, ele sabe que o que ele está indo fazer é uma doideira. Como assim Deus está pedindo para matar meu filho? Ele sabe. Mas pela fé, por isso que ele é chamado de herói da fé, né? O cavaleiro da fé, Kierkegaard chama o Abraão de cavaleiro da fé. Por quê? Porque ele entendeu que importa é obedecer a Deus. Por isso, é nesse texto aí de Gênesis, né? A partir ali do capítulo 17, se não me engano, né? Começa a contar essa história. Ele vai mostrando esse caminho e vai sempre reforçando que Abraão ele está fazendo aquilo pela fé. O que é a fé? A fé, gente, ela não mata a racionalidade, mas ela chega a você no limite da racionalidade, ao ponto de você falar assim, importa é obedecer a Deus. Pensa, você está prestes a fazer uma loucura que é matar seu filho. Por isso que eu falei, o único momento em que Abraão coloca a fé acima da razão é quando ele obedece a Deus. É isso que ele chama de salto de fé. É o momento em que ele sobe a mão para... gente, é um milésimo de segundo. Eu diria que para esse irmão que está perguntando, né, o Caleb, que é a fronteira entre o seu domínio da situação e o domínio de Deus. Isso é o salto de fé. Todo mundo na vida vai chegar um momento em que você vai se colocar diante de uma... Deus vai te colocar diante da situação que você vai ter que escolher obedecer a Deus ou fazer a sua vontade. E se você faz a sua vontade, mesmo que isso seja racional, você pode não estar ouvindo a voz de Deus. É isso que a gente aprende com Abraão, né? Abraão resigna, ele perde a força, mas ele não perde o poder de executar. Ele ia matar o menino, se Deus permitisse. Né? E aí, graças a Deus, a gente sabe que isso é uma imagem, né? Depois de um pai entregando o filho, né? Isso não fazia muito sentido para Abraão, porque Abraão não tinha narrativa, mas para nós faz todo sentido, né? Por quê? Lê Isaías. Porque agradou a Deus moê-lo. Isaías 53, né? Porque agradou a Deus o que Abraão não foi capaz de fazer. Por isso que Abraão é um antitipo de Deus, né? Um antítipo. O que Abraão não fez, Deus foi lá e fez. Se Abraão não precisou meter a faca no menino, Deus foi lá e meteu sem dó. Essa imagem que a gente tem que ter. Porque isso só fica claro para nós, né? A gente não pode ser anacrônico, né, gente? Abraão tinha só a fé. Ele não tinha a imagem que a gente tem depois através dos profetas e da obra de Jesus Cristo.
Então a gente sabe que aquilo era uma figura. Mas se você for lá naquela época e ficar só com a cabeça do Abraão, o que Abraão fez? Por que ele é considerado o pai da fé? Porque ele entendeu que a fé é superior. É isso que ele chama de salto de fé. Se você age em fé, né, você tem que resignar diante das situações mais escabrosas, né, e mais difíceis da vida. Então, eu acho que todo mundo vai chegar nesse nível um dia. Você vai ter que se dobrar, né? A razão, ela vai se colocar de joelho diante da fé. Todo mundo vai chegar nesse momento, em alguma hora da vida. A razão, ela se curva, ela não morre. Ela também não antagoniza. Ela se dobra diante da fé. Eu acho que é isso. Tem muita pergunta aqui, mas vamos lá. Vamos lá. O nosso tempo está acabando, mas eu acho que o Hudson tinha feito uma pergunta, me mandou aqui. Hudson, pode falar aí, por gentileza? Esse entendimento, pastora Ender, desse vazio, da gente não se bastar, né? Em sua prática diária, quando você dialoga com o ímpio, numa terapia, por exemplo, ele consegue chegar nesse entendimento ou você vê que é uma questão da conversão ao entendimento espiritual? Eu falo isso porque, só para você entender o contexto. Quando a gente pensa numa educação cristã, a gente vai querer incutir isso na criança desde pequeno, né? E criança nenhuma é convertida. Isso vai gerar um impacto, de fato, na criança ou vai precisar de uma conversão futura para ela entender isso, né? Aqui não tem filho da aliança, não. Aqui é batista. Isso aí, Batista. Aqui a gente precisa ser absolutamente honesto, né? E eu vou te responder. Primeiro, eu uso uma analogia, eu acho até eu falei isso quando eu tive aí agora, né, o ano passado. Quando eu trabalho com pessoas não cristãs, eu tenho uma consciência, para mim, o que o Bonhoeffer chama de coisas penúltimas e as coisas últimas. O que é isso? Também é um limite, né? Como eu trabalho com categorias cristãs, eu não espero que esse meu trabalho vai converter essa pessoa no sentido de que não é uma... eu também não acho que evangelismo converte ninguém, entendeu? Mas, assim, não é evangelístico no sentido de estar expondo a palavra de Deus para essa pessoa, não é isso. Mas como eu trabalho com categorias cristãs, eu tento levar essa pessoa até o limite de o que é penúltimo, né? Penúltimo são as coisas temporais dessa vida. E o que é último? O sentido último da vida, para qualquer cristão, tem que ser Jesus Cristo e a relação dele com a Trindade. O crente tem que se relacionar com Deus. Esse é o tópico mais importante da vida cristã. Então, eu não acho que o meu trabalho vai produzir isso pelo trabalho. Mas, se por uma ação do Espírito Santo, porque eu trabalho com a noção cristã, uma cosmovisão cristã, Deus iluminar essa pessoa, amém. Eu oro por isso, inclusive, eu quero que ele veja. O mesmo princípio se aplica aos nossos filhos. Não temos garantia nenhuma de que o nosso desempenho moral vai salvar os nossos filhos. Não é isso. Mas o que a Bíblia diz? Deuteronômio, capítulo 6, claramente. Deus nos deu uma tarefa, né? O Catecismo de Heidelberg fala isso. O filho da aliança, né, ele não significa que ele entrou no pacto porque ele circuncidou lá na antiguidade ou porque ele se batizou. Não é isso que introduz a pessoa no pacto, não. Esse filho, ele desfruta das promessas, porque ele pertence à sua família. É diferente, ele não é crente ainda, mas ele desfruta de todas as bênçãos que o crente tem. Então, a gente que é cristão, a gente entende que os nossos filhos, quando eles são instruídos no caminho do Senhor, essa é uma tarefa que foi dada para quem está no pacto. E esse menino, né, essa criança, ele recebe os benefícios. Mas o benefício não é entregue a ele sem
posteriormente, esse menino declarar sua fé publicamente em Jesus Cristo. Então, ele participar da aliança é legítimo, mas ele estar no pacto por causa do pai ou da mãe, isso não é bíblico. Ele desfruta dos benefícios do pacto, de quem está no pacto, né? Por isso que Deuteronômio 6 fala que a gente tem que instruir. A ordem não é salvar o filho. A ordem é o quê? Instruir a criança no caminho. Ou seja, no caminho ali, é a sua vida testemunhar de Jesus Cristo para ele o tempo inteiro. É isso que significa. Por isso que fala, né? Quando te deitares, quando te levantares, né? De manhã, quando dormir, etc. E tal. Quer dizer, o tempo inteiro essa criança está desfrutando disso, mas ele só será salvo se ele receber por iluminação a dádiva, né, da salvação. Tá? Então, respondendo as duas perguntas aí, né? Para quem não é cristão, eu trabalho com as categorias cristãs, esperando, né, sinceramente, que ele veja as coisas últimas. E para os filhos, o nosso trabalho é de instruir, né, de apresentar ele a Deus. E eu acho que isso é legítimo, né? Ele está numa família cristã, ele desfruta dos benefícios de uma família cristã. Mas isso não garante que ele será salvo. Ele precisa fazer a profissão pública de fé dele e ser convencido pelo Espírito Santo como qualquer um de nós. Temos uma pergunta aqui, que é do irmão Gustavo, que está ajudando na gravação aqui. Ele diz assim: como quebrar a pompa reformada, já que a disputa de conhecimento teológico ou titulações parece ser critério maior que as relações que realmente tornam viva a igreja, que se fundamentam em corporeidade, mutualidade, muito mais do que o ensino teológico apenas. Aí ele coloca aqui: o pastor pode apresentar algum caminho, também apresentar alguma experiência. Ficou claro aí? Gustavo com as perguntas simples dele. Assim, em primeiro lugar, quem sou eu para ter uma resposta dessa abrangência? Eu diria para o Gustavo o seguinte: Gu, a igreja, ela pertence a Cristo e ela está bem, obrigado. Ela é a noiva de Jesus. Em todas as épocas a gente teve, né, inclusive nos períodos bíblicos, os maiores problemas que Paulo já enfrentava nas igrejas da Galácia, de Filipos, né? Qual era o maior problema que eles tinham? O problema dos falsos ensinos. Essas pessoas, inclusive a carta que eu recomendei para vocês lerem aí, né? Ele trata desse problema. Coríntios capítulo 10, 11, 12 e 13, 2 Coríntios, trata desse problema, do falso ensino dentro da igreja. Então, esse problema, Gustavo, é histórico, mano. Não por acaso, né, Deus sempre vai usando esses movimentos para refinar a igreja, é assim que eu entendo. Eu acho que a igreja vai sendo refinada na medida em que você tem uns movimentos, né, tão importantes na história da igreja que elevam as pessoas, mas elas não têm esse cuidado de estudar o que a gente está estudando aqui. Ó. Eu acho que muitas pessoas são seduzidas pelo não tratamento do orgulho, e se elas não entendem que o orgulho não é algo do desempenho moral, é algo espiritual nesse sentido, né? Porque nós temos que tratar aqui da nossa condição ontológica, eu vou insistir nisso. Nós estamos trabalhando aqui com vazio ontológico. Não é só com um vazio psicológico ou uma psicopatologia. Não estou falando isso, não. Estou dizendo que a igreja, em todas as épocas, tem o seu remanescente fiel. Que essas pessoas não são as de destaque. São as pessoas que entenderam a ordem do evangelho e, de repente, elas não têm nem proeminência. A minha crítica, né? Hoje está até difícil de falar o que é o movimento reformado, porque a coisa ficou bagunçada, mas a minha crítica
é que muitas vezes esses irmãos se perdem num tipo de racionalismo, né, academicista, cientificista, um negócio meio iluminista nesse sentido, né, porque parece que elas são libertas pelo conhecimento e não pela palavra de Deus, embora elas estejam estudando a palavra de Deus. É muito estranho, né? É um iluminismo meio travestido, assim, né, de piedade. Eu acho muito esquisito isso. Então, a gente tem que ter cuidado, porque nós seremos, presta atenção nisso, julgados pelas nossas obras. Todo mundo é salvo pela graça, mas ele é julgado pelas obras. Então, esses homens, né, alguns com grande proeminência, etc., mas eles são humanos. Eles são humanos. Eles estão sujeitos à queda, estão sujeitos ao erro, estão sujeitos ao orgulho, por quê? Né? Começa a ganhar dinheiro, começa a ter mais acesso a coisas que nunca tinha, começa a ter um certo status social. Na igreja tem isso, né? A igreja brasileira, principalmente, a igreja brasileira tem um problema de paternidade, porque tá todo mundo querendo alguém para representar eles. Ninguém se vê diante de Deus íntegro. Você precisa de um pastor para você seguir, você precisa de um cara para você ouvir, entendeu? Ezequiel 31, né, gente? Vai chegar um tempo que se dirá, ninguém mais ensinará um ao outro dizendo o que tem que fazer. Por quê? Porque Deus vai colocar a palavra dele no seu coração. Só você ver lá, Ezequiel 32, Jeremias 31, 31, né? Essas profecias dizem respeito ao quê? Você tem que se satisfazer em Cristo. A revelação está dada através de Jesus. Não é através do conhecimento, não é através do tanto de título que você tem, né? De repente, um irmãozinho simples, que estudioso, né, aplicado. Eu também não sou anti-intelectual, não, tá, gente? Não interpretem isso como anti-intelectualismo. Não tenho nada contra. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem, quem prega a palavra tem que se esmerar no estudo. Mas o esmero é para entrega da palavra. Aí você tem que ter em mente, né? Se tem alguma coisa em que me orgulhar, lembra das palavras de Paulo. Eu vou me orgulhar nas minhas fraquezas. No capítulo 12 é que ele fala, né? Eu me orgulho. Uma vez o Senhor, eu orei, ele fala, 3 vezes eu orei ao Senhor para ele me tirar o espinho na carne. O que eu ouvi dele? Não vai rolar, não, Paulão. Não vai rolar, não. Esse espinho você vai ter que aguentar. Aí o Paulo, olha a condição ontológica dele. Ele está querendo suprir o vazio dele, né? O que Deus fala para ele? A minha graça te basta. Pronto. Tá vendo? Paulo não para de trabalhar, Paulo não para de fazer nada. Só que, ontologicamente, ele sabe que ele não é suficiente, que ele não é tudo, que o que ele faz não vai ressoar na eternidade como algo grande. Você não vai ser avaliado pelo legado que você deixou, você vai ser avaliado pelo tanto de amor que você tem pelo seu Senhor e como você se relaciona com ele. Eu acho que os reformados esqueceram disso. É a minha opinião. Se esqueceram. Estão morrendo no intelectualismo deles e esfriaram da fé. Amém. Essa foi quente, hein? Glória a Deus. Deu até um glória aqui. O irmão Rafael Pires tinha levantado uma mãozinha. Eu acho que o senhor já acabou respondendo indiretamente, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. A pergunta era, para eu que sou cristão, como posso lidar com o meu orgulho? É certo pensar que o principal interessado e o agente ativo e mais empenhado em esmiuçar e pulverizar o meu orgulho é o próprio Deus? Assim, só tomar um cuidado, né, no final da formulação da sua pergunta, porque, assim, a gente também não pode lidar com o orgulho de uma forma como se o orgulho fosse uma entidade, né? O orgulho está dentro de nós. É isso que a gente tem que reconhecer. Ele não é um mal, entendeu? Ele não é um demônio, ele não é um ente. A gente não pode lidar com nenhum pecado como se ele fosse algo extracorpóreo, né? Uma entidade. Nada. A gente não pode lidar com pecado assim. O que Paulo fala para a gente é que para usar as palavras do Keller, né?
O nosso senso de identidade, eu acho que é isso que o Keller coloca lá no final do livro. O nosso senso de identidade, ele é dado quando Cristo forja o caráter dele em você. Então, para um cristão, ele tem que ter consciência, por isso que a depravação é importante nesse sentido, né? Ele tem que ter a consciência de que ele é pecador. Sem essa consciência inicial, você vai lidar com os pecados mentindo para, entendeu? Lembra que eu falei? O orgulhoso, ele é mentiroso por isso, né? Porque ele é vitimista, ele quer pôr a culpa nos outros, ele quer pôr a culpa na condição social dele, etc. e tal. Não é isso, né? Se você quer ter uma identidade em Jesus, essa identidade ela é forjada com um senso de si mesmo. Paulo fala isso. Por isso que ele está dizendo lá para os Coríntios, ó, eu não tô muito preocupado com o que as pessoas estão falando de mim, não. Isso é uma identidade. Mas não é porque ele é melhor que todo mundo, não. É porque ele já morreu com Cristo. Então, esse senso de identidade para um cristão é ele sempre retomar o trabalho de Jesus, o exemplo de Jesus, o sentimento de Jesus e aplicar isso na sua vida. Na prática, é isso. Né? Na prática, é você lidar com o orgulho conscientemente, intencionalmente. Quando você for colocado diante de uma situação, né, para se orgulhar, você tem que você tem que ser corajoso para falar assim, cara, eu já morri. O cara tá falando que eu não valho nada, eu não valho nada mesmo, não. Para que eu vou ficar brigando com ele? É isso, entendeu? É isso. Você não... Quando você está em Deus e a sua identidade é forjada por Ele, você não precisa ficar se defendendo. É isso que Paulo está falando aqui. Ó. Ele está tão pleno dessa consciência de pecado e de como Jesus agiria naquela situação, que ele não precisa explicar para ninguém. Não precisa. Eu acho que esse é o senso de identidade que realmente forma o caráter cristão. Ser igual a Jesus diante dos problemas, quando você for tentado, né? Lembra? Qual foi a primeira tentação de Jesus? Era no orgulho, né, gente? Lembra Satanás tentando ele lá no deserto? Aquilo é o diabo tentando ver o tamanho do vazio do coração de Jesus. É isso. O diabo estava. Deixa eu ver se o coração dele é igual ao coração de qualquer um. Ó, transforma aí, né? As pedras em pão. Né? Tá vendo esse reino? Ó, eu vou te dar tudo se você prostrar. O que o diabo está fazendo? Testando o coração de Jesus. Está vazio? Se o coração de Jesus estivesse vazio, meu irmão, ele tinha cedido na primeira tentação. E ele seria orgulhoso. É isso que o orgulho faz. Ele revela o seu vazio e você cai nessa armadilha. É isso que o cristão tem que ficar atento o tempo inteiro. Tá claro? Pois bem, nosso tempo já está caminhando aí para encerramento. Eu tenho uma pergunta agora. A gente Lá falou vem todo... ele. Lá vem ele. Eu queria que o pastor comentasse um pouco mais sobre essa questão que muitas vezes nós temos a tendência da fuga dos homens, como que o orgulho nos faz também muitas vezes correr dos problemas que realmente no dia a dia a gente deve encarar, né? Por exemplo, às vezes a gente tem aquela dificuldade de se indispor com alguém diante da verdade, lógico que em amor, mas porque você está fugindo de um problema, né? Uhum. Como que poderia ajudar um conselho prático para mudar essa realidade? Então, eu acho que essa é uma questão que eu falei rapidamente, que é o temor dos homens, que é também o que o Paulo está falando aqui, nesse texto que você leu no início, né? Entenda temor aqui não como medo, né? O temor é uma consciência perene, eu acho que é nesse sentido. Se você tem uma consciência constante, né, de que a aprovação dos homens é importante, qual é o crivo, né? O que faz eu ter certeza de que o que eu estou fazendo precisa de uma postura mais
mais firme, mais dura com um irmão, por exemplo. No seu caso, né, Anderson? Como pastor. Como pastor, você recebeu de Deus uma instrução, uma autoridade. Toda autoridade é para serviço. Ela não é para você ganhar benefícios, é para o serviço, é para a edificação da igreja. Né? Então, você veja que Paulo, muitas vezes, ele é duro, mas ele nunca perde essa dureza dele. Não é uma aspereza porque ele está tentando se defender. Ele não está defendendo a causa dele, ele está defendendo a causa do evangelho. Toda vez que Paulo é duro, as pessoas é que interpretam o Paulo de um jeito, né? Parece que Paulo é um velho ranzinza, um baixinho meio chato, né? Ranzinza, mas não é isso, não. Ele é um espírito profético, eu podia dizer assim. O que é isso? O zelo pelo Senhor, pela casa do Senhor, pelo serviço do Senhor, consome esse cara de um jeito que ele tem o senso de responsabilidade de defender a Deus, defender o trabalho de Deus, e não a própria honra. Por que eu estou chamando de espírito profético? Porque todos os profetas passaram por isso. Se você ler, por exemplo, Jeremias, você sabia que Jeremias foi preso 3 vezes pelo próprio povo? Foi preso, gente. Eu estava lendo um texto, um comentário, na verdade, né? Diz que tem um texto apócrifo judaico que fala que depois que Nabucodonosor liberou Jeremias para voltar para a terra, mas ele foi para o Egito, né? Depois que ele saiu da casa lá do Gilgad, nem esqueci o nome do cara agora. A tradição judaica fala que ele foi assassinado por judeus. As pessoas ficaram tão bravas com as profecias, de que papo é esse? Que a gente vai ser levado cativo? Que negócio é? Porque Jeremias está profetizando, ele é um pré-exílico, mas que participa do exílio no início, né? Então, o espírito profético é isso. Ele fala, né? O zelo pelo Senhor me consome. É igual Jesus quando entra lá no templo. Jesus não estava bravo às custas de nada. Jesus não precisava temer a homem. Por que ele não tem que ter temor de homem, Anderson? Porque ele está fazendo o que qualquer pessoa sabia que estava correto. O que faltava para as pessoas? Por isso que eu falei que o pecado causa cegueira, né? Os cambistas que estavam ali na porta do templo sabia que aquilo era ilegítimo. E os sacerdotes safados sabia também. Mas como eles estavam ganhando o dinheirinho deles, ninguém falava nada. Jesus olhou para aquele negócio, não, está errado. Por que ninguém falou, pô, Jesus, você é um louco, revolucionário? Não, ninguém questionou. Por quê? Porque todo mundo sabia que estava errado. O temor de homens, Anderson, ele é avalizado no coração de quem? Né? Quem toma decisão pelo zelo pela palavra. Quando você zela pela palavra, você pode chamar Você vê o pecado na igreja, você tem que exortar a igreja. Você não pode ficar omisso. Por quê? Porque isso não é um problema seu. Eu estou me sentindo mal com o pecado da igreja. É porque isso afeta a vida da comunidade. Esse pecado vai gerar mais pecado e vai produzir uma reação em cadeia que precisa ser denunciada. É uma voz profética nesse sentido. Entende por quê? Se você temer a homens, eles vão querer te prender. Que é o que acontece lá com o próprio Paulo, acontece com os profetas. Mas se você temer a Deus, você vai ter a consciência tranquila de que você não fez aquilo porque você está nervoso, porque está mal com alguém, ou alguém vai levar isso para o lado pessoal. Não. Você está honesto primeiro com a sua relação primordial. Aí, ó, você já morreu, entendeu? Então você não tem que ficar preocupado com o que os outros acham. Você está morto. Você tá sepultado com Jesus Cristo, então não interessa o que as pessoas vão dizer. Não importa. Por quê? Porque o crivo dessa decisão não é algo pessoal. O crivo dessa decisão é o seu zelo pela palavra de Deus, pela casa de Deus. Então, quem tem esse zelo não precisa temer homens, pode ficar tranquilo. Você entende? Essa é a humildade, né?
que você não está fazendo isso por interesse próprio, porque você quer ter uma fama de pastor malvado. Não, você está fazendo isso porque o zelo pela casa do Senhor te consome. Isso é humildade. A humildade também exige uma resposta, né? Que faz com que você defenda a causa do Senhor e não a sua própria. Né? É por isso que o Keller encerra assim, né? O termo que o Keller usa lá é de autodistanciamento. Né? A gente precisa aprender isso. Tem que ter um autodistanciamento. Você não fica mais centrado em si mesmo, entendeu? Você está orientado pela palavra de Deus. Você se distanciou. Né? Então, você vai sumindo, entendeu? E Cristo vai aparecendo. É nesse sentido. Tá claro, mano? Então, não precisa temer a homens. Tema a Deus. Amém. Nós vamos encerrar aqui. Queremos agradecer ao pastor pela disposição, foi muito edificante. E louvado seja Deus por esse tempo. Muito obrigado, pastor. Deus tem sido muito gracioso e usar a sua vida para nos abençoar e nós ficamos honrados, felizes, alegres por esse tempo. Pode orar por nós, encerrando então? Agradecemos os irmãos da formação, os irmãos que acompanharam via YouTube. Que em tudo Deus seja glorificado. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui junto com meus irmãos, pela Igreja Batista Saron, todos que têm disponibilizado seu coração para o serviço. Nós queremos, nessa noite, pedir humildemente, Senhor, que o nosso coração seja transformado, como Keller coloca aqui no livro, né? Essa transformação ela é possível na medida que a gente vai se conformando à imagem de Jesus Cristo. Meu pedido aqui para os meus irmãos hoje é que o Senhor possa transformar a vida deles de glória em glória à imagem de Jesus. Para que, segundo esse sentimento, essa atitude que houve em Jesus, tudo que eles fizerem seja manifestação do próprio Cristo. Que eles sejam confundidos com Jesus, Senhor. Que esse caráter, essa identidade cristã seja forjada na gente sempre que nós formos provados. E nós seremos sempre provados no orgulho. Porque o nosso vazio, ele vai fazer exigências cruéis de que a gente seja alguma coisa, que a gente apareça, de que a gente tenha melhores oportunidades. Senhor, livra-nos desse engano. Porque se nós já morremos com Cristo e já com Ele ressuscitamos, nós recebemos com Ele, através dele, todas as coisas. Então, que o nosso coração seja confortado com essa verdade, que é testificada no nosso espírito, através do Espírito Santo, de que somos filhos de Deus e de que a nossa vida terrena, ainda que com dificuldade, Senhor, ela tenha essas atrações, essas benesses, esses prazeres, mas que nós possamos nos realizar na promessa eterna de que estaremos com Jesus. É isso que vai nos guiar, Pai. É isso que eu quero que guie os meus irmãos aqui, até aquele dia que nós estivermos abraçados com o Senhor na eternidade. Então, ajuda-nos a crer, ajuda-nos a perseverar e livra-nos desse engano, livra-nos, Senhor, de não tratar o pecado com a devida honestidade, com a devida intencionalidade, que a gente não possa glamorizar pecado e nem ceder ao espírito desse tempo a Deus, e que o pecado ficou estético e acaba afetando, Deus, a nossa vida ética, porque o nosso desempenho moral não é capaz de nos salvar. Nós só recebemos essa grande dádiva através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso único mediador. Então, ajuda-nos a crer e conduz-nos nessa tarefa diária, Senhor, que o nosso coração seja humilde para receber essa mensagem hoje e que o Teu Espírito testifique dessas verdades no coração de cada um aqui, em nome de Jesus, Senhor.
Amém. Amém, meus irmãos.